Vamos ao que acabou de acontecer. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral anulou, agora há pouco, há instantes, o registro de candidatura do ex-procurador Deltan Dallagnol. Ele tinha sido eleito para o cargo de deputado federal mais votado lá no Paraná. Com isso, imediatamente ele deixa a Câmara, perde o mandato, antes de qualquer recurso que ele possa apresentar, e os votos que ele recebeu, mais de 300 mil, serão dirigidos, computados para o partido pelo qual ele concorreu às eleições, agora as últimas. Direto de Brasília, ao vivo, Theo Cury. As últimas informações, Theo, contigo. Oi, William. Boa noite para você. Uma ótima noite para quem nos acompanha. Decisão unânime. Todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram para que Deltan Dallagnol, deputado federal pelo Paraná, perca o mandato dele por fraude à lei, por antecipar a saída dele do Ministério Público Federal com o objetivo de escapar das punições que eram alvo das pendências administrativas e disciplinares que ele tinha dentro do Ministério Público Federal, algo que é previsto na lei da ficha limpa, que diz que um magistrado ou um integrante do Ministério Público pode ficar inelegível por 8 anos caso antecipe a sua exoneração ou a sua aposentadoria quando ainda há pendências contra ele dentro da própria instituição, seja na magistratura, no CNJ, por exemplo, ou no Ministério Público Federal, no Conselho Nacional do Ministério Público, como era o caso de Deltan Dallagnol, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Benedito Gonçalves, que é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, foi o relator desse caso, acompanhado por todos os outros ministros, disse que Deltan Dallagnol deixou o cargo de procurador com o objetivo de driblar a inelegibilidade. Referida manobra, diz o ministro, impediu que os 15 procedimentos administrativos em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público em seu desfavor viessem a ensejar aposentadoria compulsória ou perda do cargo. Disse ainda que Deltan Dallagnol, o pedido de exoneração de Deltan Dallagnol teve o propósito claro e específico de burlar a incidência da inelegibilidade. Por unanimidade, então, os ministros decidiram que ele perca o mandato dele. Agora, os votos serão destinados ao partido e ele pode, obviamente, recorrer, seja com embargos ao TSE ou ao Supremo Tribunal Federal, mas quando fizer isso, fará sem o mandato de deputado federal, William. Obrigado, Theo. Boa noite para você. Você está acompanhando, Theo, qualquer coisa, buzina daí de Brasília, a gente interrompe aqui o nosso programa. Estamos na sua escuta, Theo. Obrigado por enquanto. Vamos começar pelo professor Carlos Mello. O pedido para que Deltan Dallagnol fosse, e acabou acontecendo, fosse alvo dessa decisão por parte do TSE, Carlos Mello, veio de uma coligação de esquerda. Evidentemente, é o prosseguimento do embate Lava Jato, PT, por outros meios? Sim, o pedido sim. Há esse entrever ainda. Essa questão não foi superada, né? Nem por parte do pessoal da Lava Jato, que até agora não admitiu a decisão do Supremo, que no limite absolveu o presidente Lula, e nem pelo pessoal da esquerda, que até hoje remói, né, as decisões tomadas pela Lava Jato. Agora, a decisão não foi dos partidos de esquerda, a decisão foi do Tribunal Superior Eleitoral, né, por uma questão bastante objetiva, né, a burla da lei. Então, eu diria para você, William, que é irônico que Deltan Dallagnol tenha sido cassado pelo rigor da lei, que ele mesmo sempre defendeu, né, da forma mais radical possível. Não se trata aqui de juízo de valor, se trata aqui de apontar essa ironia da história. E, é claro, hoje as redes sociais, por exemplo, estão divididas entre aqueles que estão vibrando por essa cassação e aqueles que estão amaldiçoando isso, entendendo como uma perseguição, quando, na verdade, existe uma questão específica prevista na lei que foi responsável pela cassação. Bom, no ambiente político nosso, Daniel, mesmo o cumprimento da lei é totalmente uma questão de perspectiva política? Sim. Há muito já se discute, tem uma série de trabalhos, em relação ao Supremo Tribunal Federal, em relação aos outros tribunais, que, é claro, os juízes decidem de acordo com a lei, mas, é claro, né, há interpretações políticas. Ministros do Supremo já chegaram a reconhecer isso, né, que
que há a possibilidade de puxar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? O que é péssimo, porque isso cria uma incerteza jurídica. Vamos esquecer o caso de Deltan Dallagnol, vamos pensar nessa perspectiva que você está colocando, né? Da incerteza jurídica, não só na justiça eleitoral, mas em tudo que se tem. E, ao mesmo tempo, talvez a gente fale ainda sobre isso, quando chega no âmbito dos partidos, os partidos criam ali as suas prebendas, né? Os seus privilégios. Né? Então, é sempre muito instável esse processo. Se a gente está falando de instituições garantem segurança e estabilidade, é evidente que elas funcionam de modo precário. Carlos, eu vou passando a palavra a Raquel em primeiro lugar, depois aos outros, lembrando que você está numa roda, não espere eu passar a palavra. Raquel. Claro. William, tem duas discussões aí, né? A primeira é jurídica, que era a seguinte questão: se os procedimentos administrativos, as denúncias, enfim, que tinham sido colocadas a Deltan, elas já tinham se transformado em processos e, portanto, seriam suficientes para que ele perdesse o mandato. O Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gonet, por exemplo, tinha entendido que não, que eram alegações forçosas, ele usou essa palavra, que qualquer um pode ir lá apresentar uma denúncia contra você e aí você não pode renunciar, que você fica inelegível. Os ministros do TSE, por unanimidade, estão com um entendimento diferente. Entenderam que a renúncia dele não permitiu que o caso seguisse adiante, foi uma fraude à lei. Então, a gente tem aí perspectivas diferentes sobre essa questão jurídica, vale o que decide o TSE. Agora, evidentemente, nós estamos diante de uma questão política, que é o embate entre o PT, entre o governo Lula e entre a Lava Jato. O governo do PT quer reescrever este período da história. Isso não tem a menor dúvida. Existe a tese da criminalização da política que eles tentam emplacar. Isso está previsto, isso está tentando ser colocado quando eles querem mexer na lei das estatais, quando eles querem, quando a Federação de Partidos de Esquerda vem pedir que as empresas condenadas nos acordos de leniência não precisem mais pagar as multas. É a ideia de que tudo que foi feito naquele período da Lava Jato foi eivado de ilegalidade. Então, não vale mais. É como se aquela corrupção não tivesse existido. Vamos passar uma borracha sobre isso. Evidentemente, tudo que aconteceu depois, a Vaza Jato, o fato de expoentes da Lava Jato terem entrado na política, não colabora, dá espaço para essa narrativa do PT. Agora, a corrupção existiu. Raquel, há dois aspectos bem abrangentes que você levantou. Um deles é a questão específica do Deltan, que, aliás, gostaria de informar quem nos acompanha. Estamos procurando o agora ex-deputado Deltan Dallagnol. Estamos aguardando um retorno, evidentemente, gostaríamos de ouvi-lo, como vocês provavelmente também. Praticamos esse tipo de jornalismo que ouve todos os lados, evidentemente, é o básico. Daniel, você me pediu a palavra. William, eu queria só complementar a Raquel com dois aspectos. Como ela disse, o resultado no Tribunal Superior Eleitoral foi por unanimidade. É claro que Deltan Dallagnol ainda pode recorrer ao próprio TSE por meio de embargos e ao Supremo Tribunal Federal, embora já esteja cassado. O ponto é que um resultado de 7-0 por unanimidade dificulta um pouco esse caminho, dificulta que ele tenha sucesso nos recursos daqui para frente. O segundo ponto é o clima de revanchismo que se instalou. Vários parlamentares do PT, Zeca Dirceu, Humberto Costa, Gleisi Hoffmann, já estão nas redes sociais vibrando com esse resultado e eu mesmo pude presenciar nesses primeiros meses de nova legislatura na Câmara vários deputados e senadores do PT que conversam com seus rivais, seus oponentes do PL de Jair Bolsonaro, por exemplo, mas que se recusaram explicitamente, isso não é uma figura de linguagem, se recusaram a cumprimentar nos corredores do Congresso dois rivais, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Esse é o clima de revanchismo. Eu concordo com o professor Carlos Mello, que tem essa questão da letra da lei, resultado unânime. Eu li o acórdão aqui, o resultado ele é emblemático, a gente não pode colocar todo o TSE também como um judiciário atuando politicamente.
né, tem advogados, a composição do TSE ela tem uma formação distinta da do Supremo Tribunal Federal. Agora, nada me tira o pensamento e a comparação de uma espécie de um império contra-ataca, Sim. sendo o império o establishment político, que foi alvo de figuras como o Deltan, com todos os defeitos ali da operação, defeitos que a Vaza Jato revelou, mas nada me tira isso da cabeça. A forma como a Operação Manipulite acabou na Itália, o impacto que a Manipulite teve e o desfecho sendo muito encaminhado. O sistema se reorganizou e avançou contra os inquisidores, né, vamos chamar assim, ou contra os homens de preto. Que era o caso lá, né? Sim, os homens de preto. Então, nada me tira. Por mais técnica que seja, o ministro Benedito, o relator do caso, é um ministro técnico, tem lá suas pretensões, quer ser ministro do Supremo, aliás, como a maior parte dos ministros do STJ, tem lá suas pretensões. Agora, assim que eu recebi, né, estávamos juntos aqui nos corredores, me vem na cabeça o Império Contra-Ataca. Vem a sua também, Carlos? Olha, William, eu fico com o Caio nessa história, porque é o seguinte, é o sistema político de uma forma muito mais ampla. Não se trata só de PT e dos petistas. Eu não estou excluindo os petistas, mas não são só eles. Vamos lembrar que o próprio Procurador-Geral da República várias vezes já se manifestou nessa direção. Vários outros membros do establishment político, de outros partidos, enfim, dos partidos inclusive que apoiavam o presidente Bolsonaro, também tinham essa pinimba, essa rivalidade com relação a Sérgio Moro e com relação ao Deltan Dallagnol. Agora, sim, há uma questão política, a Raquel está com razão, você tem um aspecto jurídico e um aspecto político para considerar. Agora, o aspecto jurídico não pode ser desprezado. Da mesma forma que o político não pode, o jurídico não pode ser desprezado, né? A questão é que houve, sim, no entender dos juízes, uma irregularidade, como também no entender dos juízes é o sistema político que nós temos, né? Entendeu? Uma série de falhas processuais na instrução da Lava Jato, né? Houve corrupção? Me parece que é difícil negar que tenha havido. Agora, você tem um sistema jurídico que a gente simplesmente não pode negar ele, porque sem isso a gente não tem nada, sem isso é o caos, né? Então é necessário considerar sim os aspectos políticos, e imagina que logo eu que vivo da análise disso, não consideraria. Mas os aspectos jurídicos me parecem que também precisam ser colocados nesse prato, e a Raquel colocou logo de cara esse aspecto, e me parece absolutamente certo. Agora, é interessante que a ênfase nenhum nem outro, os dois estão colocados, né? O TRE do Paraná, muito provavelmente, ao julgar improcedentes os pedidos, também considerou aspectos jurídicos. Porque a gente pode ver como... o procurador Paulo Gonet também. A gente pode ver... acusador. E da mesma forma como a gente coloca sob suspeição outros tribunais com relação à política, também poderíamos colocar em relação ao Paraná. A questão é que você tem no sistema jurídico brasileiro instâncias de primeira instância e instâncias de recurso. Não é isso que temos, não é? Podemos mudar? Podemos mudar, podemos fazer um grande movimento, mudar a Constituição, etc. Mas é o que temos. Podemos criticar? Devemos criticar. Mas a gente não vai abolir o sistema jurídico brasileiro assim, de uma hora para outra. Ele existe. Só pela ordem, só para organizar nossa conversa. A Raquel me pediu, depois o Daniel. Não, concordo com o professor, absolutamente, né? O ex-deputado ainda tem a prerrogativa de recorrer, mas decisão da Justiça se obedece, é o que temos. Agora, acho que vale a gente ressaltar esses pontos que o Caio estava colocando. Você teve a decisão do TRE do Paraná, a autorização para a candidatura dele, você teve a manifestação do PGE, do Procurador-Geral Eleitoral, do Paulo Gonet. Do outro lado, você tem uma decisão por unanimidade para cassá-lo, é forte. E um ponto que o Caio colocou, que acho que a gente não pode ser ingênuo, nós temos uma vaga aberta no Supremo Tribunal Federal.
E peças se movem quando você tem uma vaga aberta em disputa no Supremo Tribunal Federal. A gente não tem evidências que conectem uma coisa à outra, só que tem sempre muita movimentação em Brasília quando isso acontece. Você tem diversas forças apoiando um candidato e outro. Daniel? Posso? Só um instante, Carlos, que o Daniel interferir. Pois não. Não, pode seguir. Ele está cedendo a você. Carlos, por favor, prossiga. Muito obrigado, Daniel. Veja, eu acho que a mesma postura que nós tivemos lá atrás, enquanto a justiça decidia a favor da Lava Jato, em que nós dizíamos, é justiça, não é? É isso que temos. Nós precisamos ter agora. Não dá para colocar tudo sob suspeição. É claro, esses jogos existem, é evidente que eles existem, mas a gente simplesmente não tendo como provar, não tendo evidências mais contundentes em relação a isso, nós precisamos dar agora espaço para que Deltan Dallagnol possa recorrer, possa se defender inclusive na opinião pública, não é? Porque também é uma esfera importante nesse jogo todo. Agora sim, Daniel. Eu só acho curioso que a gente não está falando de um... Bom, obviamente, Deltan Dallagnol é um deputado de primeiro mandato, mas não é um deputado que chegou timidamente à atuação parlamentar. É um deputado que logo se envolveu em debates importantes, ganhou relevância aí, sem juízo de valor nenhum, mas ganhou relevância em discussões importantes ali, no PL das fake news. Engendrou ali um gabinete de oposição um pouco inspirado naquilo que os ingleses têm como shadow cabinet, o gabinete sombra, com algumas pessoas de referência para contrapor os ministros do governo, e vinha ganhando relativa projeção nos debates legislativos. É uma carreira política curta, mas que, se cortada ali, é diferente de um deputado de baixíssimo clero que, enfim, não deu ainda um pouco a toada de seu mandato. Entendi, não é apenas uma voz que vem de um fenômeno importante na política brasileira, mas é uma presença política importante agora que é cortada, Raquel. Não, eu queria só fazer um apontamento, William. Esse discurso anti-Lava Jato e de tentar apagar aquele período da história, e aqui não estou esquecendo os erros que eventualmente foram cometidos pela Lava Jato, das conversas muito próximas entre Deltan e Moro, ou eventualmente do fato deles terem se tornado candidatos, ter descredenciado o trabalho de outros procuradores e delegados que trabalharam na operação. Mas esse discurso anti-Lava Jato, ele não é hoje um discurso só do PT e só do Executivo. Ele é hoje um discurso que perpassa uma boa parte do Legislativo e perpassa também o Judiciário. A gente já ouviu de vozes importantes do Judiciário brasileiro, por exemplo, aquela teoria que antes a gente ouvia só dentro do PT de que teve um conluio entre a Lava Jato e os Estados Unidos, teve ali uns Yankees infiltrados, foi tudo um conluio com o DOJ. Enfim, esta é uma narrativa que está se disseminando em vários setores políticos, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, porque interessa a várias forças políticas. Bom, e a diferença entre narrativa e simples exploração de quimeras ao qual pertence essa? Você falou de DOJ, você falou Department of Justice. DOJ. A suspeita que está colocada ali, que me parece bastante ridícula, é a de que teria sido tudo uma operação de serviços secretos americanos. Haja filme categoria B para justificar isso, cara. William, eu queria colocar 3 coisas. Primeiro, referendar o que o Daniel disse. E basicamente, a agenda do Deltan no Congresso, nessa legislatura, é uma agenda anticorrupção, que é justamente o tema, que é o calo do Partido dos Trabalhadores e do Partido do Presidente da República. Foi o calo na campanha, o PT até hoje não consegue muito bem criar um discurso para rebater. E isso haja visto que aconteceu nos debates, quando o Lula participou, o desconforto dele para responder assuntos desse tema. Então, de certa maneira, tira-se do jogo político o parlamentar que lidera uma agenda dentro do Congresso sobre esse assunto, que é o assunto que é o calo do partido hegemônico na coalizão governista. Segundo ponto, 340 mil votos o Deltan teve, não é pouca coisa, né? Acho que foi um dos mais votados
no estado do Paraná. Mais votado no Paraná. É o mais votado, né, William? Obrigado. E terceiro ponto, reforça, acho que esse imaginário, talvez, isso de fato, a gente não pode comprovar, não tem como, de um alinhamento desse governo, do Poder Executivo com o Poder Judiciário. É um imaginário, é algo que não se pode comprovar. Com o ponteiro inverso, né, Caio? Porque o imaginário antigo é que os tribunais superiores derrubaram o Bolsonaro. O imaginário moderno é que este governo tem maioria no Supremo. Enfim. Você concluiu? Tem diversas agendas de conteúdo no Supremo sendo tratadas, cujas decisões são de completo interesse do Palácio do Planalto. A Raquel vai me ajudar. A lei das estatais, reforma trabalhista, imposto sindical. O que mais, Raquelzinha? São algumas interferências das questões tributárias que ajudam na arrecadação. Exatamente. Enfim, acho que isso... Eletrobras. Eletrobras também, enfim. Reestatização da Eletrobras. Bom, está lá ainda, né? Sabendo. Sim, está lá.